queridos? Eu quero... pode sentar, fica à vontade. Aleluia. Nós estamos... hoje o ensino aqui vai ser um pouco mais reduzido, porque nós temos ainda a Santa Ceia, então nós não queremos ultrapassar o horário. Porém, não vai ser perdido na qualidade, tá? Prometo para vocês. Então vamos estudar um pouquinho a respeito. Nós estamos num mergulho profundo das cartas de Apocalipse, a carta de Apocalipse, né, do livro de Apocalipse. São livro esse escrito pelo apóstolo João, o apóstolo amado. O apóstolo João foi o último dos apóstolos que andaram com Jesus, né, a morrer, né? No caso, todos os outros já haviam morrido, né? Todo o cenário que a gente já viu nos estudos anteriores, e agora João, ele estava preso na ilha de Patmos, já com a idade muito avançada, né? Cerca de 90 a 100 anos de idade. Ele estava ali preso nessa ilha. Ele foi um preso político, tá? Que era importante para o imperador de Roma, mantê-lo preso longe da igreja, para enfraquecer a igreja de Cristo, que estava muito forte, e ele precisava fazer isso. Então, quando João ele escreve a primeira carta de João, a segunda carta de João, a terceira carta de João, a preocupação de João era que ele era o último discípulo que andou com Jesus, que estava mantendo o evangelho firme, e porque os outros já haviam morrido, né? Já haviam assassinado os outros, porque morreram pelas mãos dos judeus, dos romanos e de outros, né? Então, João, há uma história de que João, tentaram matar João, né? Mas não conseguiram. Por não conseguirem matar João, então mantiveram ele preso, longe do público, tá? Então colocaram ele preso em uma ilha no meio do mar. Ali ele não podia fugir e também não tinha acesso a mais ninguém. Essa carta ela é escrita, né, o Apocalipse, o livro das revelações é escrita por ele, por visões que ele teve dentro da prisão, onde o próprio Jesus revela a ele essas visões. Nós lemos na semana passada o que significava as cartas às igrejas, né? De Pérgamo, Tiatira, Éfeso, as igrejas que nós lemos. Hoje nós vamos estar falando do Apocalipse, da parte do capítulo 4 em diante, tá? Eu gostaria que você abrisse comigo ali e nós vamos continuar daqui em diante. Lembrando que eu vou fazer uma tradução, eu vou fazer aqui uma leitura, né, da palavra, eu vou passar aqui uma explicação literal do que significa, e depois eu vou passar também a minha explicação de cada parte, né? O que o pastor Jairo entende a respeito deste assunto, tá? Muitos divergem em alguns aspectos, tá? Cada um tem o seu estudo, as suas bases bíblicas, né? Mas eu me sinto mais confortável nessa que o Espírito Santo me direcionou. Então, não sou o dono da verdade, mas quero que vocês leiam, estudem, vejam também a minha parte e depois vocês tirem as conclusões de vocês. E aquela que o Espírito Santo confortar no coração de vocês é aquela que vocês vão ficar. Entende isso? Tá? Porque quando o Espírito Santo está no negócio, não tem confusão. Tá? Ali diz assim, ó, Apocalipse capítulo 1, o versículo 1, capítulo 4, versículo 1. Tá? Quer colocar ali, sabe? Isso, capítulo 4, versículo 1 vai dizer assim, ó, depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta, ouvira falar comigo, disse, sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Notem que ele começa o capítulo dizendo que ele ouviu uma voz como de trombeta, a primeira voz. Quem foi a voz que colocou para ele? Foi o próprio Senhor Jesus, dizendo, escreve as cartas e manda às igrejas, né? E eu sou aquele que é o primeiro,
o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Então ele, lá no começo, no primeiro capítulo, ele já se apresenta. Para as cartas, ele escreve, o próprio Jesus se apresenta para cada carta de uma forma diferente, entende? E aqui ele já, no capítulo 4, ele diz que ele ouve a voz, né? O João, ele escuta a voz, a primeira. Ele fala assim, ó, que uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. O próprio Senhor Jesus falando com João, tá? E ele fala aqui que ele foi arrebatado em espírito, foi arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono. O que quer dizer essa palavra arrebatado em espírito? Alguém sabe? Né? Jesus levou João lá para mostrar tudo que ia acontecer. De certa forma ele levou, mas ele levou em corpo ou não? Quando fala em, porque a gente fala arrebatado, né? Como aconteceu como aconteceu ali com, foi Felipe, né? Que foi arrebatado e levado até o eunuco. Felipe foi arrebatado em corpo, pegou ele aqui, Deus levou ele lá no deserto para falar com o eunuco. Né? Então ele estava aqui e desapareceu. Quando ele terminou a missão com o eunuco, que batizou o eunuco olhou assim, cadê o Felipe? Já tinha sido roubado dali, levado de volta para onde está. Tá? Ou seja, isso é arrebatado em corpo. Arrebatado em espírito é quando a pessoa ela vai ter ali, né? Ela vai ter ali um sonho como que acordado. Tá? Pode ser dormindo mesmo, né? Tem aquele sonho arrebatado em espírito, pode ser acordado mesmo. No caso aqui, João, aparentemente parece que ele, sabe quando você dá uma fugida, que você está olhando assim por nada, depois parece que tudo em volta some e vem só aquela visão na cabeça. E foi aquilo que aconteceu com ele, foi arrebatado no espírito. Tá? Então, até tem um filme de João que mostra muito bem ele, o rapaz tentando escrever aquilo que ele falava e tentando falar com João, e João nada, ele não distinguia nada que estava em volta, ele estava realmente em transe, tá? Então era isso que estava acontecendo. João aqui, então, ele tem esse arrebatamento em espírito, da mesma forma que você vai ver que algumas coisas aqui começam a se juntar com as visões que Ezequiel tinha. Ezequiel também tinha isso. Essas mesmas visões. Também era arrebatado em espírito. Também ele tinha visões que as outras pessoas não viam, mas ele via. Tá? Então, diz assim, ó, o versículo 3. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, né? E o arco celeste estava ao seu redor, ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. Imagine só a visão, né? Ele está tentando distinguir aquilo que ele estava vendo. Ele estava vendo que existia um arco gigante, que ele tinha a cor de uma esmeralda, né? Era lindo como uma esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciões vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. Ou seja, o trono de Jesus estava no meio, e os tronos em volta eram dos 24 anciões, né? E tudo aquilo estava envolto de uma glória, que ele descreve como sardônica, como esmeralda e jaspe. Então era algo muito lindo e muito majestoso, sabe? Quando a gente vê, as pessoas gostam de falar da família real britânica, né? E ver toda aquela pompa, toda aquela glória, aqueles palácios, aquelas coisas adornadas de ouro e joias e coisa arada, e a mídia fica em cima. Imagine só essa mídia falando da mesma forma do que aqui João estava falando, tendo essa visão de tamanha grandiosidade do lugar em que ele estava, dos objetos que aparecem ali, das pessoas que estão ali, do trono, do arco de esmeralda, essas coisas. Era algo maravilhoso demais. Então aqui, ó, a gente começa a ver. E ao redor do trono, lá no versículo 5 diz assim, ó, e o trono saíram relâmpagos e trovões,
e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. Essa era a visão que ele estava vendo. A primeira voz que nós vemos ali era Cristo, o trono, colocado no céu, o próprio Cristo sentado no meio dos 24 anciões no seu trono. Cada ancião tinha um trono. Você imagina que tem ali, imagine um rei sentado no trono e mais 24 pequenos tronos, ou seja, esses 24 estão sob o comando do rei principal, o rei que está sentado no meio do trono. Então esses 24 anciões estão abaixo em autoridade, daquele que está sentado no trono principal, que é Jesus. Os 24 anciões que estão ali, tá? Pastor, mas o que são esses 24 anciões? Quem são esses 24 anciões? Entende-se que os 24 anciões representam 12 mais 12. Você vai ver que na palavra de Deus, você vai ver que Deus mexe muito com a questão dos números. Ele fala muito sobre o número 6, ele vai falar muito sobre o número 3, ele vai falar muito sobre o número 12, ele vai falar muito sobre alguns números que ele vai bater em cima disso. Porém, o número 12 sempre representou as 12 tribos de Israel. Entende? Então, o líder de cada tribo de Israel, o ancião líder de cada tribo de Israel, representando aqui as 12 tribos de Israel. Então, nós temos do lado do trono de Jesus 12 tribos de Israel. Mas então, e os outros 12 tronos? Os 12 apóstolos. 12 tronos de 12 apóstolos. Pastor, mas o Judas não está ali. O Judas não está porque ele tirou a própria vida, Então ele perdeu o seu lugar, tá? Eu tenho para mim a opinião do pastor Jairo que o trono que ficou de Judas seria de Paulo, tá? Com todo respeito aos outros dois que foram escolhidos aí, mas o trono que ficou de Judas, para mim, sempre foi o local de Paulo. Os apóstolos não tiveram a paciência de esperar Paulo, Foram lá e elegeram um outro apóstolo para estar no lugar de Judas, tá? Então, os 12 tribos de Israel e os 12 discípulos de Jesus. Isso representa o quê? Representa todos os redimidos de Deus no Novo e no Antigo Testamento. Todos aqueles que foram salvos por Jesus, tanto do Antigo Testamento, os redimidos, Lembra lá da Galeria da Fé, de Hebreus 11, que fala a história da Galeria da Fé, todos aqueles que venceram pela fé, que guardaram a sua esperança pela fé, lá do Antigo Testamento, foram redimidos pelo Senhor Jesus, e também o Novo Testamento, os 12 discípulos ali, representando eu e você. A nova aliança e a velha aliança, sendo redimido pelo Senhor Jesus. Tudo se cumpre na morte na cruz. Amém? Ali fala assim, o versículo 7, diz assim: e o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam, nem de dia, nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre,
Os 24 anciões prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Colossenses 1 diz que Jesus criou todas as coisas, tudo foi feito por Ele e para Ele, né? Por tua vontade foram feitas todas as coisas. Então, notem que, voltando lá na Arca da Aliança, lá no tempo do Egito, lá no tempo de Moisés, quando eles saem do Egito, eles constroem um tabernáculo, e dentro do tabernáculo tinha uma Arca da Aliança. A Arca da Aliança, nós temos até uma réplica ali dentro. Ela teria ali 2 querubins que encostavam as asas em cima do propiciatório, e a presença de Deus se manifestava do meio daquelas asas, em cima do propiciatório, em cima daquela tampa, tá? A Bíblia fala que o Senhor Deus habita em meio aos louvores. Então nós vemos aqui que o trono de Cristo está envolto ali dos 24 anciões e dos 4 seres viventes que estão aqui, tá? Esses seres que estão aqui, e todos eles adoram o Senhor de dia e de noite e não descansam. Ele habita em meio aos louvores deles. Imagina só que manifestação de glória maravilhosa. Queridos, quando você louva a Deus, quando você adora a Deus, quando você se todos os músicos, todos os levitas que estão no altar tivesse essa consciência de que eles têm uma arma poderosa nas mãos, né? A Bíblia fala que Davi, quando ele tocava, os demônios eram expulsos, né? A adoração, ela liberta o coração da pessoa, né? A adoração, ela faz com que a pessoa estava muitas vezes lá preso, mal conseguia orar ou não conseguia orar, e de repente ela desabrocha, ela começa a orar, ela começa a adorar. A adoração tem esse poder, né? Ela tem esse poder, ela faz com que o espírito do homem que está ali dentro, trancado, preso por causa de uma alma angustiada, entende? Seja liberado. E o espírito do homem que está ali dentro intercede com o Espírito de Deus, causando esse rebuliço todo, que é essa manifestação de glória do Espírito Santo na vida de cada um. Então as pessoas choram, as pessoas gritam de alegria, riem, elas pulam, elas dançam, elas são cheias do Espírito Santo, elas começam a falar em outras línguas. O Espírito do homem que está ali dentro começa a falar com o Espírito de Deus, e nós não compreendemos porque ele fala em mistério. Estava preso. E o louvor tem esse poder, a adoração tem esse poder, tem esse poder. Então por isso que é importante, a mensagem tem o poder, tá? De convencer o homem do pecado. Ela tem esse poder. Ela tem o poder de operar milagres, sinais e maravilhas. A palavra tem esse poder. O louvor tem esse poder também transformador, tá? Então, Deus, ele habita em meio aos louvores. A Bíblia fala que Jesus, ele é o Verbo. E o Verbo agora está sentado no trono. E em volta do trono há ali 24 anciões e 4 seres celestiais que não cessam sequer um minuto de adorarem aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração. Voltando aqui. E essa visão dos 4 seres, ela está lá em Ezequiel, a mesma visão. João, ele teve a mesma visão que Ezequiel, porém, Ezequiel, ele dá mais detalhes da visão. João não dá todos esses detalhes, mas Ezequiel dá. Eu queria que você abrisse Ezequiel capítulo 1, você vai ver ali, e nós já voltamos aqui para o... Olha, Ezequiel capítulo 1, versículo 4, ele vai dizer assim, ó: Olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com um fogo a revolver-se, e um esplendor ao redor dela.
e no meio de uma coisa, como de cor de âmbar, que saía dentre o fogo, e no meio dela saía a semelhança de 4 animais, e esta era a sua aparência. Tinha a semelhança de um homem, e cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas, e os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés, como a planta do pé de um bezerro, e luziam como a cor de cobre polido, e tinham mãos de homens debaixo das suas asas, os 4 lados, e assim todos 4 tinham seus rostos e as suas asas. Uniam-se as suas asas uma à outra, não se viravam quando andavam, cada qual andava diante do seu rosto, e a semelhança do seu rosto era como o rosto de homem, e a mão direita, todos os 4 rostos de leão, e a mão esquerda, todos os 4 tinham um rosto de boi, e também rosto de águia, todos os 4. E o seu rosto e as suas asas eram separadas em cima, cada qual tinha 2 asas juntas uma à outra, e 2 cobriam os corpos deles, e cada qual andava diante do seu rosto, para onde o Espírito havia de ir, iam. Não se viravam quando andavam. E quando a semelhança dos animais, e o seu parecer era como brasas de fogo ardente, como uma aparência de tochas, o fogo corria por entre os animais, e o fogo resplandecia, e do fogo saíam os relâmpagos, e os animais corriam e tornavam a semelhança dos relâmpagos, né? Observem que, assim como em Apocalipse, olha só a narrativa de João. João fala que esses animais, né, tinham 4 rostos: rosto de homem, rosto de águia, rosto de boi e o rosto de leão. E João fala que deles saíam relâmpagos. E agora você vê que Ezequiel também fala a mesma coisa, que ele está de frente e fala que para onde o Espírito de Deus vai, os anjos, esses seres celestiais vão junto, tá? E o texto de Ezequiel fala que eles têm 4 rostos: de leão, de águia, de homem e de bezerro, tá? Rosto do boi. Ali fala aqui, ó, esse texto, para nós, da igreja do Evangelho Quadrangular, esse texto, ele tem um fundamento muito precioso. A igreja do Evangelho Quadrangular, ela foi fundada em cima desses símbolos, tá? E como nós vemos aqui, a representação de cada símbolo desse aqui é a representação de um desses rostos. E eu vou explicar. Coloca para mim aquele slide. Oh, a Sara sumiu dali? Bem na hora que eu precisava dela. Tá, eu vou passar aqui. O rosto do leão. Ô Vilana, consegue pegar para mim? Está escrito ali no slide do Data Show ali. Vê se ela não... Ó, o rosto do leão, o rosto do bezerro, do homem e da águia representam os 4 evangelhos. Tá? Os 4 evangelhos. O rosto do leão representa Mateus, o livro de Mateus. Por que ele representa Mateus? Leão, por quê? A Bíblia fala que Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. O livro de Mateus, ele foi escrito para os judeus, na linguagem para os judeus entender. De forma que eles precisavam entender que Jesus, aquele que eles sacrificaram na cruz do Calvário, ele era realmente o Messias, aquele que viria da tribo de Judá. Ele era o leãozinho da tribo de Judá. Então o que acontece? Se você vai pegar o livro de Mateus, você vai ver que ele vai falar da genealogia de Jesus, provando que ele vem realmente da linhagem sacerdotal, da linhagem do rei Davi. Tá? Então o que acontece? Ele tem o nome ali de leão, tá? A face de leão.
A face ali, ó, do bezerro, ela vem da onde? Do livro de Marcos, o Evangelho de Marcos. Conseguiu achar ali? Bem no cantinho tem um rodapé. Eu vou lá mexer, gente, eu vou botar ali para eles ali, porque é interessante isso aí. A Sara não está bem, ela tomou remédio hoje de manhã para aquelas coisas de mulher, vocês sabem. Ela está correndo para lá e para cá. É aqui, ó. Só passando para mim. Essa é a nossa fundadora, a Inês Semple McPherson. O Evangelho Quadrangular. Essa mulher, ela estava pregando em uma conferência onde tinha ali milhares de pessoas. E a mensagem que Deus tinha tocado no coração dela era justamente isso, era falar sobre a visão de Ezequiel. E a visão de Ezequiel, pode mudar ali para mim, Vila. Ó, Ezequiel 1. No rosto de homem, vemos o homem dos pesares, acostumado com a aflição, morrendo sobre o madeiro, morrendo sobre o madeiro. Uma figura ali, mais ou menos, para representar. Era algo meio que assustador também, né? Ao mesmo tempo que é bonito, majestoso, você vê um animal com 4 rostos, fora dos padrões, né? Então aqui, acostumado com a aflição, morrendo sobre o madeiro. No rosto de leão, contemplamos o batizador, poderoso com o Espírito Santo e com fogo. Tá? Pode colocar lá. No rosto de boi, vemos o grande removedor de fardos, de pecados, o mesmo que levou nossas enfermidades e nos afastou as doenças, o qual, em seu amor ilimitado e provisão divina, satisfez todas as nossas necessidades. No rosto de leão, contemplamos o batizador poderoso com o Espírito Santo e com fogo. No rosto de águia, contemplamos a vinda do rei, quando ele vier buscar a noiva, que espera a sua igreja. Tá? Pode colocar ali isso. Eu vou ler aqui e vocês acompanham. Essa era a mensagem que a Inês Semple McPherson estava pregando no dia. Tá? Olha o que ela coloca ali, o que ela relata no momento em que ela tem a visão do Evangelho Quadrangular. Que maravilha e poder e majestade disso, caindo em forma de cascata por sobre as muralhas do céu, enchendo, inundando e envolvendo o meu próprio ser. Os dedos do Espírito arrebataram as cordas da harpa eólica do meu coração e evocavam uma sublime e maravilhosa melodia, semelhante ao som de um grande amém. Dentro de minha alma nasceu uma harmonia que foi desferida, desprendida e sustentada sobre cordas plenas, vibrantes, de onde foram destacadas as palavras que saltaram para a vida. Evangelho Quadrangular. Instantaneamente o Espírito trouxe o testemunho. Ondas, vagalhões e oceanos de louvor sacudiram a congregação, levada sobre os ventos impetuosos de um reavivamento do Espírito Santo. A expressão Evangelho Quadrangular que o Senhor me deu distingue vivida e apropriadamente a mensagem que me fora dada para pregar e tornar-se uma palavra conhecida em toda a terra. Portanto, mergulhados nessa visão, conquistaremos as nações através dos 12, ganhando, consolidando e discipulando e enviando. Nossa meta é fazer de cada membro da igreja um líder de excelência, um discípulo de Jesus Cristo, para alcançarmos
os perdidos a qualquer custo, usando todos os meios e estratégias que o Espírito Santo nos dá. Ela ministra essa pregação, isso é só uma parte, um relato dela. Depois, né, você vê que ela fala em forma poética, porém houve um grande avivamento nos Estados Unidos e nasceu a Igreja do Evangelho Quadrangular nesse dia, tá? Então, assim, queridos, ela está tão escuro aqui. Ela foi baseada. Ela foi baseada em cima desse texto de Ezequiel, capítulo 1, tá? E também de Apocalipse, capítulo 1, falando dos 4 seres. Leão representa então o povo judeu, representa Mateus. O bezerro representa Marcos. Foi pregado para quem? Para o povo romano. O povo romano, eles eram os dominadores. O resto era tudo vassalos, servos, escravos. Então Deus fala através do livro de Marcos. Jesus ele vem revelar dizendo que ele veio para servir e não para ser servido. Que maior é o que serve do que o que é servido. Está dizendo para os romanos: nós que somos menores e que servimos vocês diante de Deus, nós somos muito maiores do que vocês. Sejam humildes. Essa é aqui a expressão, essa é a mensagem que Jesus está passando para o romano, porque Jesus ele é o homem de dores. Ele foi moído pelas nossas transgressões, ele foi aquele que foi sacrificado na cruz, a oferta perfeita, né? O sacrifício perfeito. E por isso que ele aqui apresenta aqui como o bezerro, tá? O homem, representando aqui o livro de Lucas, o Evangelho segundo Lucas, tá? A águia, representando o livro de João, o Evangelho segundo João ali, representando a volta de Jesus, o homem a cura, né? Ali nós temos os símbolos, né, da cruz, o do pombo, né? Na cruz, no caso, salva, batiza com o Espírito Santo, cura e voltará. Cada símbolo desse representa o Evangelho, né? Passando adiante aqui no livro de Apocalipse, pode botar lá para nós, Sara, para a gente encerrar aqui, que temos que continuar com a Santa Ceia. Apocalipse capítulo 4, nós estamos, o versículo 8 diz assim, e os 4 animais tinham cada um respectivamente 6 asas, tá? Não eram só os rostos que se destacavam, também as suas asas. E ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. Opinião do pastor Jairo. Tá? Opinião do pastor Jairo. Os 4 seres, os 4 evangelhos, eles não se cansam. Todos os dias, em todos os lugares do mundo, vai ter alguém lendo, ouvindo, falando do Evangelho de Jesus. Dia e noite, sem parar, não se cansa. Nós temos 8 bilhões de pessoas na Terra. A Igreja do Evangelho Quadrangular já está em mais de 100 e poucos países, fora as outras igrejas evangélicas que estão espalhadas no mundo todo. Tá? Fora as ONGs que falam do Evangelho e levam o Evangelho por todos os lugares do mundo. Tá? Então esse Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, adoram o Senhor, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, Todo-Poderoso. Trazendo para a nossa realidade, nós não conseguimos ver o mundo espiritual, nós não conseguimos ver a manifestação espiritual dos evangelhos. Essa manifestação que nós vemos aqui, o evangelho que eu tenho na mão é a manifestação física, certo? O evangelho que é descrito em Ezequiel e em Apocalipse capítulo 1 é a manifestação espiritual deles.
Todo o Evangelho tem poder de curar, de salvar, de transformar, de batizar com o Espírito Santo. Se alguém chegar para você e perguntar, já fizeram essa pergunta para mim, pastor, mas se eu ler somente o Evangelho de Mateus e eu não tivesse outro livro da Bíblia, mesmo assim eu alcançaria a salvação? Sim. Alcançaria a salvação da mesma forma. Se tivesse ouvido só uma mensagem do livro de Mateus, ou só uma mensagem do livro de Marcos, só uma mensagem do livro de João, e cresce nessa mensagem, já teria a sua salvação. Está entendendo isso? O poder e a manifestação de Deus revelada em 4 livros. Eu queria ficar por aqui, eu não quero dar continuidade no texto, para eu deixar para próximo domingo, tá? Porque ali vem outras explicações e nós vamos começar a entrar em partes que são profecias, que ainda não aconteceram, outras que já aconteceram, e vai ser alguns detalhes que eu queria que você tivesse aqui no próximo domingo para aprender, né, sobre isso. Eu queria que você se colocasse de pé. Chegou o momento da nossa ceia do Senhor. Sara pode colocar para mim 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Isso. Os diáconos estão se colocando aqui na frente. Nós vamos fazer a nossa parte de ceia. Antes de eu fazer, eu queria que você fechasse os seus olhos aí no seu lugar. Senhor Jesus, a Tua palavra tem sido viva em nossas vidas, tem sido eficaz, e eu quero, Senhor, em nome de Jesus, pedir a Ti, Senhor, que essa palavra seja para nós como lâmpada, que possamos pisar nesse caminho trilhado pela Sua palavra de forma segura, que não venhamos vacilar nem para a direita nem para a esquerda, que possamos andar segundo a vontade do Teu Espírito. Dá-nos toda a compreensão e entendimento das Tuas Escrituras, que possamos passar isso adiante, levar as outras pessoas a alcançar o perdido com esse Evangelho que salva, que cura, que transforma, que batiza, e com esse Evangelho da esperança, que o Senhor voltará para buscar a Sua igreja. Eu te peço, fortaleça a Tua igreja, manifesta a Tua glória sobre eles, e que todos sejam cheios do Espírito Santo, e desenvolvam em suas vidas os dons espirituais prometidos na Sua palavra. Senhor, o Espírito Santo é uma promessa. O Espírito Santo é o direito do cristão. E nós colocamos diante de Ti que o Senhor venha batizar cada um de nós, aqueles que ainda não são batizados com o Espírito Santo, e sejam batizados com o Espírito Santo, e experimente em nome do Senhor Jesus o Teu Espírito fluindo dentro de cada um. Eu te peço, Senhor, manifesta, Senhor, a Tua glória. Queridos, a Santa Ceia do Senhor, ela é praticada já há mais de 2000 anos, por ordem de Cristo. Quando se perguntarem para você o porquê que a gente tem a Santa Ceia todo mês, isso foi uma ordem de Cristo. Tá? Cristo, quando Ele faz a ceia, Ele pede que a igreja nunca pare de fazer a ceia. Para quê? Para que a igreja relembre do seu sacrifício na cruz e tome parte do corpo e do sangue de Cristo. A Bíblia fala que aquele que não comer do pão e não beber do cálice, aquele que não comer da carne e nem beber do sangue de Jesus, não tem parte com Ele. Ele estava falando, tá? Disso. Então, queridos, para quem é a ceia do Senhor? É para aqueles que já se batizaram, que confessaram a sua fé, que já desceram as águas do batismo. Mas a pessoa que desceu as águas do batismo, ela está bem com Deus? Amém. E se ela não está? Peça perdão. Mas e daí? Eu posso pedir perdão hoje e tomar só no mês que vem? Não, peça perdão agora e tome agora. A ceia do Senhor é para quem é pecador, é para quem é fraco, é para quem é falho, é para quem comete erros. A única coisa que precisamos é discernir isso e entender que nós não somos nada sem Jesus. Nada. O apóstolo Paulo dizia que
recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, e é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Pode mudar. 26. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciarão a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Queridos, não deixe de participar da ceia. Converse com o Senhor neste momento. Você vai ter um minutinho, ore, peça perdão a Ele. Pastor, mas eu preciso me acertar com o fulano. Peça perdão ao Senhor agora, participe da ceia, depois vá e se acerte com o fulano. Tá? Não perca esse momento. Feche seus olhos. Fale com o Senhor Jesus. Faça uma reflexão, peça perdão a Ele. Tenha um momento com Ele. Glória a Deus. Os diáconos podem distribuir a ceia. Aleluia, Jesus. Levante assim a partícula do pão. O que muitas pessoas não compreendem é que elas têm fé para se salvar, mas não têm fé para ser curados. Isso é um direito de todo aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador, porque o mesmo sacrifício, o mesmo sangue derramado na cruz para perdoar os pecados, também foi derramado para curar as enfermidades. A palavra de Deus que já levou sobre a cruz toda a enfermidade. A Bíblia fala que pelas suas pisaduras fomos sarados. Neste momento, nós consagramos a partícula de pão. E em nome do Senhor Jesus, todo aquele que comer desse pão, sinta o seu corpo revigorado,
sinto a sua saúde restabelecida. E que o Senhor, em nome de Jesus, venha ser a direção para essa pessoa. Que possamos estar fortalecidos, Senhor Deus, até aquele grande dia que estaremos contigo, ceando contigo. Em nome do Senhor Jesus. Pode comer, amados. Forma você vai levantar o cálice, né? Representando, esse é o suco da vide, representando aqui o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Sangue esse que me limpou de todo o pecado, por um sacrifício apenas, um único sacrifício, derramou o perdão a toda a humanidade. Que você possa tomar, tendo discernimento de que este sangue derramado na cruz do Calvário te deu uma nova vida, te deu uma direção e te deu livre acesso ao Pai, e também te deu o passe, né? A passagem para a vida eterna. Que você possa, em nome de Jesus, beber desse cálice e sentir a tua fé revigorada, fortalecida. E que o Senhor Jesus seja, em nome de Jesus, a direção da sua vida. Que o Espírito Santo te conduza até aquele grande dia que vamos estar com Ele ceando. Senhor Jesus, nós consagramos a Ti esse cálice. Que em nome do Senhor Jesus, a Tua igreja possa estar firme e fortalecida até aquele grande dia que estaremos ceando contigo. E desde já te agradecemos, Jesus. Obrigado. Pode beber do cálice. Você vai ter um tempinho para agradecer ao Senhor.
Faz uma aula. Amém. Vamos orar pela Isabel? Sim. Y por mí también, porque yo sé que si no tengo necesidad de operación. Tá bom. Amém. Em nome de Jesus. Senhor Jesus. Nós estamos aqui diante do Senhor para orar pela Isabela, Senhor Deus, pela recuperação dela. Que o Senhor opere um milagre completo na vida dela. Abençoe ela lá, Senhor. Ajude ela nesse momento. Supra as necessidades dela lá, Senhor. Opera a cura por completo na vida dela, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. E que tudo isso seja para glorificar o Teu nome, Jesus. Eu te peço também sobre a irmã Alba, que em nome do Senhor Jesus, ela não venha precisar fazer a cirurgia, mas o Senhor venha fazer essa cirurgia, Senhor, em nome de Jesus, e curá-la completamente em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço. Abençoe ela, Senhor, dê a ela a força que ela precisa, dê a ela o ânimo que ela precisa e que o Senhor abençoe a família dela, em nome de Jesus, ó Pai. E desde já te agradecemos. Amém. Amém. Ai. Deus abençoe.